Exercício 1. Calcula a taxa bimestral percentual equivalente a 7,14% ao semestre em juros compostos. Então, nós começamos esse problema identificando as nossas variáveis, os nossos dados, na verdade. Então, meu I semestral é 7,14% ao semestre. Ou seja, em termos de taxa unitária, 0,0714. E o que eu quero descobrir é meu I bimestral. Tá? Pessoal, não está dito ali no exercício, mas aquela taxa é uma taxa efetiva. Tá? Quando que a taxa é nominal, a gente vai ver lá no exercício 3. Então, qual fórmula eu preciso usar para resolver esse problema? Bom, eu preciso usar a fórmula que me diz o seguinte, que 1 mais a taxa bimestral elevado ao cubo, elevado a 3, é igual a 1 mais a taxa semestral. Da onde sai esse 3? Bom, esse 3 sai porque um semestre tem 3 bimestres. Mas, na verdade, talvez tenha um ponto mais importante aqui, da onde sai essa fórmula? Como que a gente encontra essa fórmula? Então, a gente faz o seguinte, olha, a gente diz que duas taxas são equivalentes quando a gente aplica o mesmo capital pelo mesmo período de tempo e a gente obtém o mesmo montante. Como aqui eu quero comparar a taxa bimestral com a taxa semestral, então eu vou aplicar um capital C por um semestre, que é o maior prazo, né? Eu tenho bimestre e semestre. Então, quando eu aplico capital C por um semestre usando uma taxa bimestral, eu vou ter que o meu montante 1 é o capital vezes 1 mais a taxa bimestral elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque um semestre tem 3 bimestres. E o meu segundo capital, o meu segundo montante, ele vai ser igual a o mesmo capital vezes 1 mais o I semestral elevado a 1. Por quê? Porque um semestre tem um semestre. Então, as taxas são equivalentes se M1 for igual a M2. Então, substituindo M1 e M2, eu vou ter que C vezes 1 mais a taxa bimestral ao cubo vai ser igual a C vezes 1 mais a taxa semestral. Agora, C é igual em ambos os lados. Se eu dividir ambos os lados por C, eu vou cortar C em ambos os lados da igualdade. E vai me dar exatamente a fórmula 1 mais IB ao cubo igual a 1 mais I semestral. Certo? Então, voltando para o nosso problema, agora que nós já entendemos a fórmula, a gente substitui os dados que temos. Então, 1 mais a taxa bimestral elevado ao cubo vai ser igual a 1 mais 0,0714. Tirando a raiz cúbica dos dois lados e subtraindo 1, eu vou conseguir isolar a minha taxa bimestral. A minha taxa bimestral vai ser 1,0714 elevado a 1/3, que é o equivalente a tirar a raiz cúbica, menos 1. E isso vai me dar 0,02325, tá? Tem mais casas decimais depois daqueles 5. Eu parei na quinta casa decimal. Por quê? Porque como eu estou com a taxa unitária, né, eu preciso de 4 casas de precisão para que a taxa percentual tenha 2 casas de precisão, que é o que a gente combinou no curso, que a gente sempre trabalha com 2 casas de precisão. Então, eu vou olhar a quinta casa, que é um 5. Né? Como ela é um 5, pela nossa regra de arredondamento, eu vou aumentar em uma unidade a quarta casa. Então, a minha taxa bimestral vai ser 0,0233, que é equivalente, que é a mesma coisa que 2,33% ao bimestre. Vamos fazer esse exercício agora na calculadora financeira. Meu primeiro passo é limpar toda a memória da calculadora, toda a memória financeira. Então, vou dar um F-clear, um F-reg. Ele zerou absolutamente tudo. Eu tenho que minha taxa é de 7,14% ao semestre.
Então eu vou me perguntar, ao final de um semestre, se eu colocar R$1 a render, quanto eu vou ter? Então, meu tempo vai ser um semestre, meu PV vai ser R$1 e eu vou me perguntar qual é o valor futuro, 1,0714. Agora eu me pergunto o seguinte, bom, como que eu obtenho esse mesmo valor futuro ao final de um semestre, usando o mesmo R$1 inicial, mas com capitalização bimestral, ou seja, com uma taxa bimestral? Um semestre tem 3 bimestres, então meu prazo agora vai ser 3. E aí eu pergunto a taxa. E ele vai me responder 12,325. Lembrem que a calculadora financeira, ela responde a taxa em termos percentuais. Logo, essa taxa é uma taxa percentual. Então, se nós queremos 2 casas de precisão, nós precisamos olhar aqui para a terceira casa, que é um 5, e agora eu vou ter que arredondar para cima. Então vai ser 2,33 a minha resposta final. Exercício número 2. Calcula a taxa anual equivalente a 3% ao trimestre. Então, novamente, vamos separar nossos dados. Nós temos que a nossa taxa trimestral é 3% ao trimestre, eu vou chamar de IT, né? E o que nós queremos descobrir é a taxa anual. E novamente nós vamos usar aquela fórmula que diz que 1 mais a taxa, agora trimestral, elevado na quarta, vai ser igual a 1 mais a taxa anual. Por que elevado na quarta? Elevado na quarta porque um ano tem 4 trimestres. Então a gente vai sempre usar ali como expoente essa unidade de relação entre as taxas que a gente quer comparar. Então um ano tem 4 trimestres, nós vamos capitalizar 4 vezes aquele 1 mais IT para ser equivalente a 1 mais IA. Então, substituindo os dados na fórmula, temos 1 mais 0,3, que é a taxa IT, elevado a 4, igual a 1 mais IA. Subtraindo ambos os lados por 1, isso nos dá IA igual a 1,03 elevado na quarta menos 1. E isso é igual a 0,12550. Tem mais casas ali depois da vírgula. Eu vou parar na quinta casa decimal. Por quê? Porque como a taxa está dada na forma unitária, eu preciso 4 casas de precisão. Ou seja, para que eu tenha 2 casas de precisão na forma percentual, a taxa unitária precisa ter 4 casas de precisão. Então, olhando ali que a quinta casa é um 0, quando eu for fazer o arredondamento, eu posso simplesmente desconsiderá-la e parar no 12,55. Então, a taxa anual vai ser 0,1255, que em termos percentuais é 12,55%. Esses 0,55 são juros sobre juros gerados pela capitalização trimestral. O que isso quer dizer? Observem que a taxa era de 3% ao trimestre. Ingenuamente, a gente poderia pensar que a taxa anual seria 12% ao ano, mas não é, é 12,55. Da onde sai esse 55? Sai do fato de que a gente tem uma capitalização trimestral. A cada 3 meses gera juros. E aí começa a gerar juros sobre juros no segundo, no terceiro e no quarto período. Esse juros sobre juros que gera exatamente aquele 0,55%. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse exercício com a calculadora financeira. Na verdade, vou mostrar de 2 maneiras distintas. Uma delas usando as teclas financeiras da calculadora e outra simplesmente como calculadora científica. Então vamos começar pelas teclas financeiras. Vou dar um FREG ou um FClear, limpei toda a memória, né? E vou colocar lá que eu tenho uma taxa de 3%. Essa taxa é trimestral.
Quantos períodos de capitalização? São 4, né? Porque eu quero a taxa anual e um ano tem 4 trimestres. Então, 4 é o meu N. E aí eu vou perguntar para a calculadora o seguinte: se eu tiver R$ 1 aplicado, quanto eu vou ter ao final de 4 trimestres? Ou ao final de um ano? E ela vai me responder 1,12 centavos, 55088. E aí, o que eu faço agora? Agora eu pergunto, tá, então, como que eu faço para ter esse mesmo valor, tendo aplicado o mesmo R$ 1, mas se eu tivesse apenas um período de capitalização? Ou seja, que a minha taxa correspondesse ao ano inteiro. E aí ele vai me responder 12,55. Ok? Que é a nossa resposta. E agora eu vou limpar tudo e mostrar para vocês como fazer usando a calculadora com as funções normais, com as funções, digamos, de calculadora científica. Vamos limpar todas as funções e vamos lembrar da conta que eu preciso fazer. 1,03 elevado a 4 menos 1. Então, 1,03, Enter. Eu quero elevar a 4, então eu vou colocar o 4. E agora eu vou dizer a operação que eu quero fazer. Elevar. Então, 1,03 elevado a 4 é esse valor que apareceu aqui. O que eu preciso fazer agora? Diminuir 1. Então tá. Enter, 1, subtrai. Então eu sempre coloco os dois números que eu quero operar e depois eu coloco a operação. 0,12550, que é o valor que a gente marcou ali. Certo? Então essa é a minha taxa unitária. Se vocês querem ver ela na forma percentual, vocês podem dar um Enter, 100, multiplica, 12,55. Calcula a taxa efetiva anual equivalente a 13,68% ao ano, capitalizado mensalmente. Então vamos separar os nossos dados do problema. Eu tenho que minha taxa é 13,68% ao ano. Pessoal, essa taxa é nominal. Por que essa taxa é dita nominal? Porque a unidade da taxa é ano, mas a capitalização é mensal. Então, sempre que a unidade da taxa for diferente do período de capitalização, nós dizemos que a taxa é nominal. O que eu quero buscar é a taxa efetiva anual. Como que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa é, eu vou encontrar a taxa efetiva do período de capitalização. Como ele está me dizendo que a minha capitalização é mensal, eu vou procurar a minha taxa efetiva mensal. Para fazer isso, basta dividir a taxa dada pelo número desses períodos que tem dentro daquela unidade. Ou seja, um ano tem 12 períodos, 12 meses. Então, eu vou dividir 13,68 por 12. A minha taxa efetiva mensal vai ser 13,68% dividido por 12, que me dá 1,14% ao mês. Então, novamente, essa taxa ela é efetiva. E eu quero descobrir a taxa anual, a taxa efetiva anual, não a nominal. Então, agora que eu estou falando simplesmente de taxas efetivas, eu posso usar a minha fórmula. Nesse caso, ela vai dizer que 1 mais a taxa efetiva mensal elevado a 12 vai ser igual a 1 mais a taxa efetiva anual. Por que 12? Porque um ano tem 12 meses. Substituindo os dados na fórmula, nós temos 1 mais 0,0114 elevado a 12 é igual a 1 mais a taxa anual. Então, a taxa anual vai ser 1,0114 elevado a 12 menos 1, subtrair um dos dois lados. E isso vai dar 0,14571. Tem mais casas decimais depois daquele 1. Eu parei ali por quê? Porque eu só preciso olhar até a quinta casa decimal, já que
eu estou trabalhando com taxa unitária, eu preciso de 4 casas de precisão. Então, olhando que a quinta casa é 1, eu posso simplesmente ignorá-la e parar na quarta casa decimal. 0,1457 vai ser minha taxa anual. Ou seja, a taxa anual efetiva é 14,57%. Então vamos fazer esse exercício agora na calculadora financeira. Eu mostrei os passos ali como vocês fariam na calculadora científica, diretamente na financeira. Iniciamos com FClear ou FREG, que limpa todas as funções, limpa toda a memória, né? E aí nós temos a taxa de 13,68. Essa era a taxa nominal. Tá? Para descobrir a taxa efetiva mensal, eu preciso dividir por 12, então eu vou dar um Enter, 12 divido 1,14. Essa é a minha taxa efetiva mensal, então eu vou chamar isso aqui de I, certo? Essa taxa vai ser capitalizada por 12 meses, então N igual a 12. E aí eu vou perguntar assim, ó, se eu aplicar R$1, qual vai ser o meu valor futuro? E ele vai responder 1,14 centavos com 57,11,815, certo? Então, o que eu estou dizendo? Que para cada R$1 aplicado, esse é o valor que eu obtenho. Se eu quero descobrir a taxa equivalente, agora eu pergunto assim, ó, como que eu chego nesse mesmo valor aplicando o mesmo R$1, só que tendo apenas um período de capitalização, ou seja, 1 ano? E aí eu pergunto a taxa. E aí ele vai me responder 14,57. 1, né? Mas a gente vai parar aqui, né? Nosso arredondamento, e vai ter 14,57%. Essa é a nossa resposta, assim que a gente faz usando a calculadora financeira. Exercício 4. Uma pessoa aplicou a quantia de R$ 13.900 durante 211 dias a uma taxa de 9% ao ano, capitalizado mensalmente, considerando-se que foi utilizada a convenção exponencial para períodos não inteiros, encontra o saldo da aplicação ao final do prazo. Então, novamente, vamos separar aqui no cantinho os dados do problema. A pessoa aplicou 13.900, ou seja, esse é o nosso valor inicial, nosso valor presente, nosso PV ou nosso C, nosso capital. Então, C é igual a R$ 13.900. O prazo, 211 dias, que em termos mensais, eu já vou colocar em meses, porque ele vai me dizer logo após que a capitalização é mensal, eu preciso então colocar esse prazo em meses. Em meses, isso é 211 dividido por 30. Por que por 30? Porque pela regra do banqueiro, cada mês tem 30 dias. Então, eu vou separar esses 211 meses em caixinhas de 30. Cada vez que eu fecho uma caixinha de 30, eu tenho um mês. Então, meu prazo vai ser 211 sobre 30 avos de meses. A minha taxa I é 9% ao ano, capitalizado mensalmente. Essa taxa é nominal. Por quê? Porque a taxa é dada em ano, mas a capitalização é mensal. Então, a unidade da taxa e a unidade de capitalização são diferentes, o que significa que a taxa é nominal. Para eu descobrir a taxa mensal, basta dividir por 12. Então, 9% dividido por 12, eu tenho 0,75% ao mês. Essa é a taxa efetiva mensal. Então, agora que nós temos todos os dados, vamos resolver o problema. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o montante. Então, para isso, eu vou usar a nossa fórmula de juros compostos, que diz que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao prazo. Agora é só substituir nossos dados. Então, o montante vai ser igual a 13.900 vezes 1 mais 0,0075 elevado a 211 sobre 30. E isso vai nos dar
13.900 vezes 1,0075 elevado a 211 sobre 30, que é igual a 14.650,024. Tem mais coisas depois desse 4, mas eu vou parar aqui na terceira casa decimal para conseguir duas casas de precisão. Como a terceira casa decimal é um 4, pela nossa regra de arredondamento, eu simplesmente desconsidero tudo depois da segunda casa decimal e a minha resposta é 14.650 com 2 centavos. Esse vai ser o valor do montante após 211 dias. Novamente, vamos fazer o exercício usando a calculadora financeira. Pessoal, esse exercício ele tem uma particularidade que ele diz assim, ó, considerando a convenção exponencial para prazos não inteiros. E o prazo, de fato, ele é não inteiro, ele é 211 sobre 30. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado para que a calculadora financeira esteja usando a convenção exponencial para prazos não inteiros. Como vocês sabem disso? Tem que estar esse Czinho aqui marcado na calculadora. Bom, e se não tiver, como que eu consigo marcar esse Czinho? Tem que apertar as teclas STO e EX. Olha, que eu apertei STO e EX e tirou o C. Isso significa que agora ela está usando a convenção linear para prazos não inteiros. Se eu quero usar a convenção exponencial, que é o que o exercício pede, eu aperto STO e EX de novo e vai trazer de volta o Czinho. Então, o C precisa estar marcado. Então, vamos entrar com os dados do problema. A minha taxa é 9%, só que é 9% ao ano e eu quero ela na forma mensal. E essa taxa de 9% é nominal. Então, se eu quero a efetiva mensal, eu vou dividir 9 por 12. Então, 9, Enter, 12, divide. Essa é a minha taxa. E o meu prazo é 211 dividido por 30. Então, Enter, 30, divide. E esse é o meu N. E o meu valor presente, o meu PV, é 13.900 PV. E agora eu pergunto para ele, bom, qual é o valor futuro? 14.650 com 0,2. A mesma resposta que nós encontramos usando a calculadora científica.